Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Amém, meus queridos. Boa noite a todos. Obrigado, Zete. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu tava de boa, né? Mas aí o Espírito Santo trouxe uma palavra muito forte ali através da vida do Sandro. E a gente foi orando e aí Deus pegou de jeito, né? Não teve, e aí eu já subo aqui nesse estado aqui. Mas Deus, em algum momento da sua vida, é muito provável que Ele já tenha te dado uma promessa. Sim, um sonho de Deus já deve ter vindo para você, daquilo que Deus quer que você busque na sua vida, aonde você vai alcançar, né, o seu destino em Deus. Provavelmente Ele já fez isso na sua vida. E eu quero que você pense agora um pouquinho, aonde está aquela promessa que Deus já colocou para você, que Deus já trouxe para a sua vida. O que você fez com ela? Ela está lá na gaveta, ela está enterrada, ela está largada, você está buscando o cumprimento dessa promessa. Enfim, aonde está a promessa que Deus deu para a sua vida? E nós cantamos aqui essa música, começamos cantando que Deus é digno de tudo. E eu pergunto, por que Deus é digno de tudo? Me ajudem. Por que Deus é digno de tudo? Não ouvi, já. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Deus é digno de tudo, porque Deus criou todas as coisas. Por isso, nós adoramos, por isso nós entendemos, né, nas nossas vidas que Deus é digno de tudo. E existe uma palavra em Apocalipse 4:11 que fala isso. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. São e foram criadas. Ou seja, o Senhor continua criando, através da minha vida, através da sua vida, e através de tudo, toda a criação dEle, Ele continua criando. Amém? Por isso, Deus coloca promessas e destinos da onde você vai chegar nele, porque Ele precisa desse movimento. As coisas precisam continuar acontecendo. Amém? Então, por isso, Deus é digno de tudo, e nós temos o papel de adorá-lo e reconhecê-lo pelas suas obras, né? Pelas obras que Ele faz através das nossas vidas. Então,
Deus ele cria todas as coisas boas nas nossas vidas, sejam elas materiais, sejam espirituais. Deus, ele continua criando, e tem um versículo que fala isso, que é em Tiago 1,17, que fala: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Amém? Então, nós precisamos confiar e ser gratos ao Pai, porque, e crer, né, nas promessas que Ele já colocou para as nossas vidas. E aí, tem uma história, que é a história que eu vou trazer hoje, de um senhor, talvez que eu possa chamar assim, um senhor de 75 anos que vivia uma vida tranquila, uma vida normal, né, uma história da Bíblia. E através da história dele a gente consegue enxergar as fases que ele viveu da promessa na vida dele, ou melhor, das dificuldades de se chegar na promessa que Deus tinha colocado. E aqui eu estou falando então da história de Abraão, que é o pai da fé, né, conhecido como o pai da fé. Abraão, por que eu falei um senhor? Né? Porque quando Deus resgata Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Então foi ali que as coisas começaram na vida de Abraão. Até então ele era, né, um senhor que tinha a vida dele na cidade de Ur, com a família dele. E aí Deus vai e pega Abraão, né, chama Abraão para começar a viver uma história baseado numa promessa que ele tinha como um destino para a vida dele. E Deus, ele também foi digno de tudo na vida de Abraão. Porque, na verdade, Abraão, como eu falei, sai de uma vida do nada para fortes emoções. Então, Deus começa a criar, e criar, e criar coisas na vida de Abraão. Então, se Deus criou, né, se Deus criou, Ele é digno de tudo, e por isso a gente responde com as nossas vidas, quando Deus começa a criar também nas nossas vidas. Agora, se Deus cria, Ele também pode tomar de volta. Se Deus cria, Ele também pode mudar o curso da história no meio do caminho. Agora, se é você que cria, aí Deus pode interferir ou não nas consequências daquilo que você criou. Amém? Então, quando a gente olha para a história de Abraão, é uma história de muita tensão, de muitos altos e baixos. Mas se Deus quisesse fazer qualquer coisa que talvez, como aconteceu na vida de Abraão, algumas coisas negativas, Deus tinha essa autoridade, porque quem criou tudo na vida de Abraão foi Ele. Então, por que eu falo isso? Porque se por acaso na sua vida Deus criou, fez algo na sua vida, né, e Deus quiser mudar o curso, ou até mesmo tirar, Ele pode fazer. Certo? Então Abraão tinha 75 anos, vivia numa cidade que não conhecia Deus, era uma cidade idólatra, o pai de Abraão era uma pessoa idólatra, ou adorava outros deuses. E aí a gente fica pensando, né, que Deus viu em Abraão, porque ele não conhecia Deus. Na verdade, ele vivia lá naquela cidade, e de repente Deus vem, Abraão, vem cá. Então Deus viu algo na vida de Abraão, né, que lá no final vai se traduzir em uma grande coisa. Mas então Deus começa a criar coisas na vida de Abraão, e ele sai então daquela vida estável que ele tinha para uma vida assim mais tensa. Mas algumas curiosidades dessa história de Abraão, que eu quero passar para vocês, é que antes da história de Abraão, que a gente tem lá várias situações na Bíblia, em Gênesis, não existe muita comprovação através de livros e coisas que tenham na terra, né, manuscritos e coisas assim, do que aconteceu para trás. Mas Moisés escreveu tudo, né, naqueles livros da Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia. Agora, a partir da história de Abraão para frente, você começa a achar vários relatos extra-bíblicos, ou seja, em outras fontes,
que batem com a Bíblia. Então, se Moisés escreveu, né, Moisés escrevendo tudo isso, e a história dele batendo de Abraão para trás, né, a gente crê o quê? Então, que tudo que Moisés escreveu está certo. Né? Então, a gente começa a crer que, vamos dizer assim, é uma fonte de respaldo daquilo que veio para trás da história de Abraão. E Moisés, em vários momentos, ele vai tentando fazer os links para deixar esse escrito para as gerações futuras, né, trazendo a realidade do que aconteceu antes da história de Abraão. Outra coisa, as pessoas, desde que veio Adão e Eva e tal, as pessoas viviam muito mais, né? Elas viviam 900 anos, depois 800, 700, e isso veio caindo. Até chegar a história de Abraão, onde ele viveu 175 anos. Aí de Abraão até Moisés, a gente tem algumas gerações, mas a gente percebe o quê? Que a idade das pessoas, elas vinham caindo. E aí Moisés escreve lá no Salmo 90, tem um Salmo de Moisés que diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois logo passa e vamos embora voando. Então, Moisés já traz a realidade daquela época, que era viver mais ou menos nessas idades que a gente vive, como hoje, né? Horas menos, horas mais, hora mais. E por fim, uma outra curiosidade é que a esposa de Abraão era meio-irmã dele. Então, vocês lembram que em 2 ocasiões, Abraão está com reis e ele fala, olha, essa aqui é minha irmã, porque ele tinha receio que matassem ele, né, e tomassem a mulher dele, porque ela era muito bela, né, a Bíblia fala isso. Então, Abraão acaba falando uma meia-verdade, mas meia-verdade não existe, né, é mentira. Então, Abraão mentiu, mas na verdade, né, ela era uma meia-irmã dele. Naquela época era comum para se casarem, né, pessoas da família, para manter os tesouros, manter as tradições, manter o clã das famílias, né? Enfim. Então, contado um pouquinho essa parte da vida de Abraão, eu quero passar hoje 3 níveis que Abraão passou até Deus chegar aqui, ó. Agora a tua promessa está de fato valendo, né? Chegou na fase inicial da tua promessa. Então nós vamos passar por 3 níveis, esse primeiro aqui um pouco mais longo. Primeiro nível para essa promessa, para uma grande promessa, como era a promessa de Abraão, é que ele teve que passar por um tempo de desconstrução e reconstrução. Por quê? Porque ele viveu 75 anos sem conhecer a Deus. Então Deus teve que começar a se fazer presente na vida de Abraão e desconstruir algumas coisas. E desconstruir, muitas vezes, traz o quê? Sofrimento. A reconstrução também. Porque a reconstrução pode ser de um jeito que a gente não quer, né? Mas então, primeiro Deus tirou Abraão de Ur, da cidade que ele vivia. Lá ele tinha amigos, tinha negócios, ele tinha patrimônio, ele tinha estrutura de compra e venda, ele tinha alguma coisa mínima de saúde, né, para se consultar. E de repente Deus fala assim, ó, sai tudo isso e agora vai para outra terra. Além disso, Abraão perdeu um irmão nessa cidade, que foi o pai de Ló, né? E quando ele sai da cidade, ele tem que deixar para trás outro irmão que não quis ir junto com a família. Então, esse começo da história de Abraão é um começo assim meio, opa, as coisas parecem, né, não está acontecendo assim de um jeito muito bom. Mas ele começa a dar esse primeiro passo até que ele se muda para a cidade de Harã. Então, lá em Harã, quando ele está lá construindo as coisas dele, de repente Deus fala assim, ô Abraão, agora é o seguinte, agora tu vai para a terra que eu quero te enviar, lá para Canaã. E aí Abraão, antes disso, ele perde o pai dele, então ele já tem a terceira perda ali na vida dele,
E Abraão, então, vai para conhecer a cidade que o Senhor tinha determinado para ele. E ali, então, né, tudo parecendo que já ia começar errado na vida de Abraão, para ele chegar e alcançar essa promessa, Deus vem e aparece para Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, e fala o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então vem aqui uma primeira promessa: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já chega e Deus mostra para ele: Abraão, é isso aqui que eu tenho para ti. Deus, então, não está revelando muito para Abraão como vai ser as fases para ele alcançar essas promessas. Mas Deus revela a promessa primeiro. Deus não fala para Abraão o tempo que ele vai levar para alcançar essas promessas. Porque Deus, ele revela o destino, mas revela pouco o caminho de uma promessa. E é por isso que a gente se desgasta e perde o foco da nossa promessa, a gente bota na gaveta, a gente joga para debaixo de alguma coisa, ou a gente perde até a nossa fé em Deus. Porque o processo, ele é sim complicado, difícil, mas é onde exige o quê? Que Abraão tinha fé. Amém? Então, Abraão então começa a viver esse processo, Deus começa a recriar, reconstruir e reorganizar a estrutura de vida de Abraão para que ele possa, aí sim, ir ao encontro de uma grande promessa. Então ele foi para Canaã, olhou a terra de Canaã, e aí Deus falou o seguinte, em Gênesis 13, 14 e 16. E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, para o sul, do oriente e do ocidente. Porque, sexta promessa, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Mais uma promessa: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ou seja, Abraão recebe mais promessa, ele recebe mais um gás ali de Deus, Deus revela um pouco mais o destino, a promessa final para Abraão, e ali ele, né, vai caminhando com Deus. Aí eu estou pulando vários anos e as coisas vão acontecendo na vida de Abraão. E Deus então vai fazendo, né? Mas deixando Abraão empolgado, mas ao mesmo tempo ansioso com tudo isso, porque na verdade nada de concreto vai acontecendo na vida de Abraão. As promessas estão aumentando, mas nada de concreto está acontecendo. Ele está indo de cidade em cidade, de lugar em lugar, mas nada demais, apenas peregrinando nos lugares. E a idade vai passando, até que acontece o que na nossa promessa? Bate o desespero e a descrença de que a promessa virá. Não é assim? Muitas vezes não acontece isso. Quando eu pedi para você pensar na sua promessa, aquilo que Deus já prometeu para você, ou no sonho que Ele já colocou no teu coração, e você vai pensando, pô, isso não está acontecendo, não acontece, está demorando, né? Parece que coisas ruins estão acontecendo, ao invés de eu ir ao encontro da minha promessa. Abraão até, né, acumula as riquezas, ele tem empregados, nessa hora, vocês lembram da passagem onde Abraão institui o dízimo, né, onde ele dizima pela primeira vez, porque
Era muito comum quando você ganhasse uma batalha, quando você ganhava uma batalha, você deixava 10% lá para um rei, para uma autoridade e tal. E Abraão olhou para isso, eu vou fazer isso com Deus também. Toda vez que eu tiver um acréscimo para mim, eu vou dar a parte de Deus. Então foi daí que nasceu o dízimo. Mas então, nada até agora de descendência para Abraão. Como que ele ia ter essas promessas, alcançar essas promessas sem uma descendência? Então, Abraão meio que, Deus ainda dá mais umas promessas. Olha só, Gênesis 15, 1 e 2. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão, em uma visão ele lhes disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o teu escudo, mais uma promessa, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, aí ele perde a paciência. Aí Abraão, chuta o balde e fala: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se nem eu mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Abraão está falando assim: olha, eu estou entendendo, Deus, eu não tenho filho, mas a minha promessa vai se cumprir através do meu servo, que era muito comum quando a pessoa não tinha filho, as coisas ficavam para o servo, a herança, Então, ele está falando para Deus, Deus, vai ser através do meu servo, Eliezer. Ele, acho que a promessa vai se cumprir através dele. Na verdade, Abraão já está perdendo, está começando a dar aquele desespero da promessa que não vem. E aí, eu pergunto para você, quantas vezes você largou o sonho e a promessa de Deus para a sua vida, sabendo agora que o caminho não é fácil, muitas vezes pode ser doloroso, e quanto maior a promessa, maior a mudança que Deus vai fazendo, a desconstrução e a reconstrução nas nossas vidas. Promessa pequena, pouca mudança. Promessa grande, muita mudança. Deus, então, deu uma visão para Abraão. Tá? Deus fala lá em Gênesis 15, 12 a 16, o seguinte: enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Já não devia ser algo bom, Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Deus está falando assim a Abraão, é o seguinte: te tirei lá da terra, estou te dando um monte de promessa, mas na verdade, tu não vai ver quase nenhuma delas. Essas promessas vão ficar para os outros que vão viver isso, mas mais do que isso, não tem almoço grátis. Promessa grande, Deus ensina o caminho, a dependência dele, o confiar nele e, principalmente, o exercitar da nossa fé. Se a gente tem a fé ou não suficiente para viver aquela promessa que Deus traz. Versículo 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. 15: você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Mais ou menos, o benefício para Abraão, ele já tinha dinheiro, já tinha todos os rebanhos, vários empregados, ele já era rico. Basicamente, o esforço todo de Abraão para frente era para que ele tivesse um filho e que ele vivesse em paz até os últimos dias da vida dele. Basicamente era isso. O resto inteiro da promessa, os outros é que viveriam. E aí Deus vem e fala o que para nós? Alguns vão regar e outros vão colher. Alguns vão ser Abraão ou Moisés e outros vão ser Josué. Certo? Então, gente, o que eu falo para vocês? Você precisa olhar
a promessa e para os sonhos que Deus colocou para a sua vida. Amém? Você precisa regar e dar continuidade a isso. Essa casa aqui, alguns começaram ela. Outros estão aqui como eu, fazendo a nossa parte. O pastor está aqui fazendo a parte dele, você está fazendo a sua parte. Mas é muito provável, quem vai colher os frutos de tudo isso é uma geração lá para frente. Sabe, gente? Não interessa se... não interessa a nossa posse, o nosso título, nosso status aqui dentro. No fundo, nós precisamos mirar a promessa que Deus tem para essa casa, para que outros no futuro abracem e colham os frutos dessa promessa aqui. Amém? Então assim, gente, pouco importa, a gente só tem que fazer. Nós precisamos fazer, independente se é do meu gosto, se não é. A gente tem que estar aqui para botar os nossos pés e trabalhar, botar a mão no arado e perseguir a promessa que Deus colocou para cada um. E como a Moni falou domingo passado, Deus tem algo que é para cada um. Né? O outro não vai viver porque a essência está dentro de você, só você tem. Amém? Então, gente, a gente precisa entender que os ciclos de Deus ele é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Hoje a gente já sabe que vive uma geração imediatista, né? Que as coisas têm que ser rápidas. Então, poucas pessoas conseguem viver um ciclo de longo prazo. Mas o ciclo de longo prazo é que nos leva para o cumprimento de grandes promessas. Amém? Então, e geralmente as promessas de Deus, as grandes promessas estão atreladas ao corpo, a algo que você vai representar e vai deixar a sua marca, o seu legado, onde você vai ajudar a levar o corpo de Deus. Segundo nível, para Abraão alcançar a promessa, o Sandro fez eu chorar, né? Aí agora fica difícil. É o tempo da ansiedade da promessa, é a espera da promessa, aquilo que nós estávamos falando um pouquinho antes. Abraão, ele vivia agoniado, ele queria ver as coisas acontecer, não só ele como a esposa dele. Né? Então, Abraão ali ouviu e, não, vou ter um filho com a serva, porque agora o meu herdeiro vai vir. Agora sim, a promessa vai começar a funcionar. E aí, Abraão, então, toma a serva e tem um filho com essa serva. E esse foi um grande erro de Abraão, porque ele botou em risco toda a promessa que Deus tinha através da vida dele para o futuro. Ele botou em risco. Por isso que eu digo, Deus podia ter intervido, ou Deus podia não ter feito nada. Abraão, acabou aqui, agora eu vou escolher um outro do povo que vai seguir a promessa. Deus pode ou não intervir quando a gente faz as coisas pelo nosso braço. Quando nós tomamos a decisão, e essa decisão, se ela for ruim, não foi Deus que criou. Ele pode intervir ou não. Se foi Deus que criou, ele também pode mexer ou não nessa, né? Ou pode ou não pode. Mas o risco de fazer a coisa errada é que é o problema. E Abraão fez isso. Né? Ele focou 100% na promessa e não soube viver o processo da promessa. E o processo, aqui se passaram anos na vida de Abraão, o processo, Deus quase não revelou nada do processo. Deus está soltando ali aos pouquinhos. Mas na verdade Deus revelou muito mais as promessas do que o processo dela. E é aí que a gente se perde. E como você se porta então, perante as promessas que Deus já colocou na sua vida? Como que você se porta perante essas promessas? Nosso foco precisa ser no longo prazo. Gente, e a promessa, ela buscada de forma errada, né, como Abraão fez, gerou Ismael.
Ismael, para vocês terem uma ideia, Deus olhou, né? Tá, Abraão, esse aqui também é teu filho. Pode deixar que eu vou dar promessas para ele também. E foi lá e deu promessas para o menino. E aí vocês vão ver o que se tornou a promessa, né, de Deus na vida de Ismael, que era esse primeiro filho de Abraão. Isso aqui está esse textinho aqui, ele está no secular, tá? Ele não está na Bíblia. Mas olha só o que fala. A crença na ligação de Ismael com a origem dos árabes é central na cultura e identidade muçulmanas, especialmente em relação à cidade sagrada de Meca, onde se acredita que Ismael e Abraão construíram a Kaaba, o grande santuário. Ou seja, Ismael conhecia o Deus que Abraão servia. Ele conhecia as histórias lá de trás. E Ismael, então, leva, não só ele, como a serva também conhecia, e eles levam isso, né, quando eles saem, porque chega um momento que não dá mais para viver junto, né, a esposa com a serva, então eles têm que mandar embora o filho de Abraão, Ismael, e a sua mãe. E dele sai, então, o que nós conhecemos hoje dos árabes e muçulmanos. Então, olha o que foi viver uma promessa, mas fazer do jeito errado. Fazer pelo próprio braço. Tentar forçar a promessa. O que aconteceu? Abraão, na verdade, amava o menino, né? Então, Deus teve uma misericórdia ali e fez de Ismael uma grande nação. Mas é como diz o rapaz lá que faz os vídeos engraçados, montou a concorrência, né? Criou a concorrência. Mas hoje, né, os islâmicos aí estão gigantes nessa terra. E Abraão, então, ele tem mais uma perda na sua vida, que é quem? O filho, Ismael. Pensa só, Abraão ficou ouvindo as promessas. Então ele foi lá e teve um filho. E ele criou esse filho como se fosse o filho da promessa. Ele amou aquele menino. Ele pegou aquele menino e depositou, né? Tá aqui. E agora Abraão perde aquele filho. Ele tem mais uma perda na vida dele, que agora é o filho dele. Bom, então, em uma segunda situação, na ansiedade de Abraão, ele quase coloca a promessa a perder de novo. Quando ele visita lá o rei Abimeleque, ele apresenta sua esposa como a sua irmã. Lembra aquela história? E aí, gente, acontece uma coisa que assim, ó, eles quase vão às vias de fato. O rei com a esposa de Abraão. Só que aí teve uma intervenção, teve doença, teve outras coisas, e não aconteceu o fato. Mas olha só uma coisa, 1 ano depois, mais ou menos, nasce Isaac. Tu imagina se tivesse consumado o fato? O que as pessoas iam dizer? E agora, é filho de Abraão ou é filho do Abimeleque? E agora, toda a geração, toda a promessa que vinha agora, veio de quem? Veio de Abraão ou veio de Abimeleque? Então, obviamente, Deus teve todo o cuidado para que isso não acontecesse. Mas olha, mais uma vez, botando em risco a promessa e a zebra que podia dar. E novamente Abraão podia ter perdido o seu lugar na promessa. Gente, Deus, Ele não prometeu riquezas para todos. Deus, Ele não prometeu a cura para todos. Deus não prometeu os mesmos dons para todos. Mas aquilo que Ele promete para você, isso vai se cumprir. Se você seguir os caminhos do Senhor. Se você for em busca da promessa que Ele colocou na sua vida. Amém? Por isso, você que ainda não tem ou nunca ouviu uma promessa de Deus, um sonho de Deus para a sua vida, você precisa ficar atento a isso, buscar a isso.
Amém? E aos que já têm a sua promessa, precisa ser resgatado, gente, porque o que tem para você é só seu, não é de mais ninguém. Bom, o terceiro nível da promessa, aí eu acho que foi realmente o mais difícil na vida de Abraão. Depois de ter passado por tudo isso, Abraão então espera 25 anos, ou seja, com 100 anos de idade, Abraão então tem o seu filho, né, com a esposa dele, tem o filho, o Isaac, o filho da promessa. O filho que a partir de Isaac, né, a partir de Abraão, que veio Isaac, depois viria toda a geração que Deus queria, né? Tudo aquilo que Deus queria. Só que depois de tudo isso, depois de nascer o filho, depois de vir a maior felicidade talvez na vida de Abraão, Deus vai provar a fé de Abraão. E Deus então vai pedir o filho que ele deu, porque lembra que a esposa de Abraão não podia ter filhos. Por isso que ele já tinha 100 anos de idade e o menino não tinha nascido ainda. Então Deus fez um milagre na vida dela para que nascesse Isaac. Então, com todo esse custo que Abraão teve, né, todo esse giro na vida dele, vem o filho dele, o filho amado, o filho, aquilo que ele mais queria na vida dele, nasce. E aí em Gênesis 22:2 diz, Deus fala, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Holocausto é o quê? Um sacrifício. Sacrifício de holocaustos é sangrar e queimar. Eu fico imaginando Abraão, né? Depois de ter vivido essa trajetória, olhando, Deus, mas a promessa está aqui agora. A promessa está aqui do meu lado, né? A promessa de Deus está aqui, que tu tinha para mim, agora, como assim eu vou ter que levar o meu filho? E eu amo tanto, né? Imagina, a paixão que ele tinha por Isaac. Agora eu vou ter que levar o meu filho até o monte, olha o monte aí. Vou ter que levar até o monte para sacrificar o menino. E o que vai ser? Eu não tenho mais força, né? Apesar de que ele viveu até 175 anos. Então, Abraão faz dias de viagem, 3 dias na verdade. Abraão, na verdade, ele acorda, vai até o quarto do menino, pega o menino e fala, a gente vai viajar. Imagina o coração de Abraão. No meio da trajetória, ele vai com alguns servos. Você imagina você sendo pai, seu filho, né? Deus não vai pedir algo assim nos dias de hoje. Mas imagina naquele momento, ele fazendo aquela viagem 3 dias, aqueles 3 dias que devia ser angustiante para ele, com os servos do lado, não dava nem para ter reação direito, contar o que ia acontecer, até que eles chegam aos pés do monte, onde Abraão teria que sacrificar o Isaac. Aí o pai ainda pega assim, ô Isaac, bota essa lenha aqui nos teus ombros, ó. A gente vai subir lá, a gente vai fazer um sacrifício. É a lenha que ia queimar, né? O próprio filho. Então eles sobem o monte. No meio do caminho, o filhote ali pergunta, pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para sacrificar, pai? E aí, Deus proverá. Então eles continuam subindo, até que eles chegam no lugar do sacrifício.
Então o pai deita o seu filho, ele amarra o seu filho, pega a faca para iniciar o sacrifício, mostrando o tamanho da fé de Abraão, de entender o seguinte: se Deus está me pedindo, eu acredito em Ti, Deus. Mesmo aquilo que mais me custa, aquilo que mais interessa para mim hoje, aquilo que seria o cumprimento da promessa Tua, mesmo isso, eu vou sacrificar. Porque na verdade Deus confiava em Abraão, tinha fé que ele faria o melhor. Mas pensar que isso aconteceria no processo da promessa, se Deus contasse os processos, acho que Abraão corria já no começo, né? Então a gente vai passando essas dores no meio do processo, que é porque Deus vai nos provando, Deus vai nos moldando, Deus vai reconstruindo a nossa vida, até que a gente esteja preparado e mostre a nossa fidelidade com Deus. Então quando ele pega a faca para cravar em Isaac, seu único filho, Deus fala assim: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Nem ele você me negou. Que fé é essa, né? Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei, mais uma promessa, né? Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Meu irmão, como está sendo a tua obediência com Deus? Aquilo que Deus pediu para você. Sei que às vezes custa caro, sei que às vezes é difícil, mas como que está isso na sua trajetória? Até o destino onde Deus já falou para você: você vai ser isso, você vai fazer isso, você vai fazer tal coisa, você vai ser um pregador, você vai adorar a Deus na casa, você vai ministrar louvores na casa de Deus, você vai curar nos hospitais, você vai curar na rua, você vai ganhar almas para Deus, você vai mostrar a verdade bíblica para as pessoas, você vai ser um grande isso, um grande aquilo. Como você está posicionado na promessa hoje? Promessa grande, grande provação. Por isso que é para poucos. As promessas grandes são para poucos. Agora, Isaac, esse grande acontecimento de fé, ele foi no Monte Moriá, né? E não sei se vocês lembram que outra coisa aconteceu nesse monte. Mas em 2 Crônicas 3:1 fala: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi na eira de Araúna. Então Deus, através da vida de Abraão, veio Isaac, vieram outros heróis da fé, Moisés, que passou todo o problema no Egito, Josué, e veio vindo a história, e as promessas da Bíblia vieram se cumprindo durante essas gerações todas. E sabe por que Deus não podia dar Canaã direto para Abraão? Porque ali na Bíblia, um dos versículos fala que o povo ali era muito idólatra, o povo era muito promíscuo, o povo era muito ruim. Só que o nível de ruindade, vamos falar assim, ele não tinha atingido um ponto para Deus não ser injusto com aquelas pessoas e não destruir eles por motivos pequenos, vamos falar assim.
E aí o povo viveu no Egito, aquelas 4 gerações ali, né? Todo no deserto, no Egito e tal. Viveu todo aquele momento. E enquanto isso, a iniquidade daquele povo foi aumentando, aumentando, aumentando. Até quando chegou Josué para tomar a terra prometida, o tamanho da iniquidade já estava tão grande que agora lavo minhas mãos. E aí Deus entrega a terra, a promessa, né? A promessa. Aonde você parou na sua promessa, meu irmão? Pode fechar os teus olhos por um minuto. Eu queria que você refletisse em qual momento, em qual estágio da sua promessa, daquilo que Deus quer para a sua vida, em que estágio você parou, em que estágio você largou as mãos de Deus com relação àquilo que Ele queria para a sua vida. Se foi na fase da desconstrução e construção, quando a gente conhece pouco a Deus, ali você já desistiu, ali você ouviu promessas, mas não levou adiante. Se foi no tempo da espera, aquele tempo longo da ansiedade, da espera, onde as coisas parecem não acontecer, onde o processo não é revelado. Ou se foi na prova da fé, a hora que a fé chegou, você cambaleou, não suportou, não aguentou, e você desistiu de seguir a carreira que Deus tinha para você. Qual desses estágios você parou? Se você não parou, glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te usando e te capacitando e servindo para resgatar outros que têm promessas nas suas vidas. Quero que você reflita agora nessa palavra e no estágio em que você está. Vamos ficar de pé e adorar a Deus e continuar refletindo. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração para prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e
assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Senhor amado, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Deus, para colocar a nossa trajetória de vida, Senhor. Pai, para colocar, Senhor, tudo que Tu tens, Pai, revelado a nós, Pai, tudo aquilo que ficou para trás, Senhor. Nós queremos trazer agora, Senhor, ao presente, Deus. Revela aos nossos corações aquele que ainda nunca ouviu uma promessa, Pai, aquele que nunca ouviu um sonho do Teu coração, Pai, para a vida dele, Pai, que o Senhor comece a liberar agora nesse momento, Senhor. Libera, Pai, Deus, e os sonhos que estão, Pai, guardados, Pai, os sonhos que estão engavetados, os sonhos que estão largados, Senhor. Pai, que cada um aqui, Deus, possa retomar a promessa que Tu deu, Pai. Deus, nós queremos viver grandes coisas nessa terra, Pai. Nós queremos falar do Teu amor, Senhor. Nós queremos falar das Tuas histórias, Senhor. Nós queremos ter revelação, Pai. Nós queremos aplicar a cura, Pai. Deus, que vem do alto, Pai. Nós queremos nos mover por essa terra, Pai. Mas nós queremos fazer as coisas que Tu determinou, Senhor. Pai, por isso, Deus, traz de volta, Senhor, os sonhos, os planos, a vida de cada um, Pai. Deus, vem reconstruindo, Pai, as vidas aqui, Pai. Vem refazendo, Pai, o coração, a trajetória, Pai. Deus, vem reconstruindo, Senhor. Deus, que a gente saiba esperar, Deus, o momento que Tu tens, Pai, para as nossas vidas. Que a gente saiba viver o processo, Senhor. Que a gente saiba viver as dores, Pai. A época das dores, a época das dificuldades, Pai. A época de vontade de desistir, Senhor. Pai, que a gente saiba viver esse período, Pai. Deus, nos dê força, nos capacite, Pai. Deus, vai revelando aos poucos, Senhor, os Teus planos para a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, durante essa semana, exercitar a nossa fé, Pai. Nós queremos, Deus, de fato, Pai, mostrar que nós temos fé em Ti, Pai, que nós cremos em Ti, Pai, que nós cremos naquilo que Tu tem para nós, Pai. Deus, nos mostra, Pai, o que nós devemos fazer durante essa semana, Pai. Deus, nós queremos, Pai, exercitar a nossa fé, Pai, assim como Abraão, Pai, exercitou a sua fé no nível máximo, Pai. Deus, vem e nos mostra, Pai, o que devemos fazer, Pai, por onde devemos andar, Pai, aonde nós devemos aplicar, Pai, a Tua palavra. A fé, Senhor, a fé, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, não deixe os sonhos morrerem, Pai. Não deixa, Senhor, que os corações aqui se aqueçam, que os corações aqui tenham vontade, Pai, de ir atrás, Pai, de Ti, atrás das Tuas promessas, Pai. Deus, nós fazemos parte de um plano maior, Pai. A Tua igreja vem se movendo, Pai. Abraão se moveu, Pai, por isso nós estamos aqui hoje, Pai. Deus, obrigado pela vida, Pai, daquele homem que iniciou, Pai, que realmente acreditou naquilo que Tu tinha para ele, Pai. E assim nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser pessoas que acreditam naquilo que Tu tens para as nossas vidas. E aquilo que Tu tens, Pai, não é igual para cada um, é diferente, Pai. É diferente, Senhor. Cada um de nós tem uma essência, Pai. Deus, essa essência cada um, Pai, tem, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, porque nós queremos viver as Tuas promessas, Pai. Nós queremos viver, Pai, mais e mais dos Teus planos, Senhor. Não queremos ficar, Pai, não queremos ficar só com os pés, Senhor, mas nós queremos ir na totalidade, Pai, nos jogar nos Teus braços, Senhor, para viver aquilo que Tu tens de melhor, Pai. Seja, Pai, passando a fase das dores, seja colhendo os frutos, Pai. Deus, que o nosso entendimento seja: nós precisamos fazer para Ti, Pai. Quem vai colher os frutos, não interessa, Pai. Quem vai colher, não interessa, Pai. Nós vamos fazer e executar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Amados, que essa semana você possa realmente exercitar a sua fé. Que você possa realmente botar em prática, que você possa analisar aonde você colocou os seus sonhos, as suas promessas, as promessas que Deus deu para a sua vida, e se você está correndo a carreira que Deus colocou para cada um de nós. Amém? Tem muitas vidas precisando, muitas pessoas precisando, e esse lugar vai ser um lugar para receber essas vidas. Pouco importa quem vai estar aqui na frente, mas alguém precisa estar. E que esse alguém seja você aqui, seja no louvor, seja no hospital, seja qualquer lugar onde Deus colocou essa promessa. Amém? Vá na fé, exercite a sua fé e creia na palavra de Deus. Creia naquelas promessas lá de trás. Creia nessas promessas, porque certamente Deus fará grandes coisas. Amém? Vai na paz, irmão. Uma ótima semana a todos.